Ela fugia de um homem cruel, até encontrar alguém que, com um sussurro inesperado, virou seu mundo de cabeça para baixo. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias, continuando. Na vastidão urbana de Lisboa, onde arranha-céus criavam abismos entre mundos que nunca deveriam se tocar, Sofia Silva corria. Não era a corrida tranquila das manhãs de domingo no Parque Eduardo VII, mas a fuga desesperada de quem sabe que, se parar, pode não ter outra chance. A chuva castigava seu corpo magro, ensopando a única muda de roupa que conseguira levar na mochila improvisada. 27 anos, pele morena marcada por cicatrizes que iam além do visível e olhos que haviam perdido o brilho depois de 3 anos trabalhando como governanta na mansão dos Sousa Tavares, uma das famílias mais influentes do agronegócio português. Sofia não planejara fugir naquela noite, mas quando Martim Sousa Tavares, herdeiro de um império de terras e olivais que se estendiam pelo interior de Portugal, atravessou a porta do seu pequeno quarto nos fundos da mansão com aquele sorriso que ela conhecia bem demais. Algo dentro dela se quebrou. Não era a primeira vez que ele aparecia depois da meia-noite, sempre com o mesmo discurso, que a desejava, que cuidaria dela, que poderia dar uma vida que uma moça pobre de trás-os-montes como ela jamais sonharia, que ninguém acreditaria se ela dissesse não, que era melhor aceitar. Desta vez, porém, ele fora além. Martim anunciara que seu casamento com a filha de outro magnata estava marcado para o mês seguinte e que, como presente, havia comprado um apartamento onde Sofia poderia ficar disponível para ele. O olhar dele, percorrendo seu corpo como se avaliasse uma mercadoria, foi o estopim. Enquanto ele falava, Sofia sentiu um ódio tão puro que chegava a queimar. Esperou que ele saísse, juntou o pouco que tinha e, no meio da madrugada, pulou o muro lateral da mansão no Chiado, bairro nobre que sempre a fez sentir-se uma intrusa. Agora, após horas vagando pelas ruas, Sofia mal conseguia se manter de pé. O dinheiro que tinha, suas economias de 3 anos servindo a família que havia como decoração, daria para algumas semanas, no máximo. Não tinha família em Lisboa, ninguém a quem recorrer. Seus pais, em um pequeno povoado no interior de Trás-os-Montes, mal conseguiam manter o teto sobre suas próprias cabeças. Foi para não ser um peso para eles que, aos 24 anos, aceitou a oferta de trabalho que parecia uma bênção. Salário bom, moradia, a chance de enviar dinheiro para casa. A estação do Rocio surgiu à sua frente como uma miragem. Sofia entrou, mais para escapar da chuva do que com qualquer destino em mente. Seu corpo tremia, não sabia se pelo frio ou pelo medo. Sentou-se em um banco afastado, tentando tornar-se invisível. O relógio marcava 4h30 da manhã. O primeiro trem para o litoral sairia em 1 hora. Talvez devesse ir para Cascais, tentar trabalho nos hotéis, ou seguir para o sul, o mais longe possível. Qualquer lugar onde os Sousa Tavares não pudessem encontrá-la. Foi quando notou o homem parado a alguns metros, observando-a. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, contrastando com o rosto ainda jovem, não mais que 40 anos. Vestia-se de forma simples, mas havia algo em sua postura que o destacava. Quando seus olhares se cruzaram, Sofia sentiu um calafrio. Não o medo visceral que sentia de Martim, mas uma estranha sensação de estar sendo lida por dentro. "Você está bem?" A voz dele era grave, sem qualquer inflexão que indicasse segundas intenções. Sofia não respondeu. Aprendeu que homens raramente se aproximavam sem querer algo em troca. "Desculpe incomodar", ele continuou, mantendo distância, "mas você parece precisar de ajuda, e neste horário, neste lugar." "Estou bem", cortou Sofia, segurando a mochila com mais força, mas só esperando o trem. "Para onde?" A pergunta a pegou desprevenida. Para onde, de fato? Não tinha destino, apenas a certeza de que precisava partir. "Não sei", admitiu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. O homem assentiu, como se aquela fosse uma resposta perfeitamente razoável. "Meu nome é Miguel Ribeiro", disse ele, estendendo não a mão, mas um cartão. "Tenho uma pousada em Tavira."
Não é grande coisa, mas estamos precisando de ajuda agora que a temporada está começando. Se quiser trabalho e um lugar para ficar, é só mostrar este cartão quando chegar lá. Sofia pegou o cartão com hesitação. Pousada Maré Alta. Estava escrito em letras azuis simples, junto com um endereço e telefone. Por quê? Perguntou. A desconfiança evidente. Miguel deu um meio sorriso, o primeiro desde que se aproximara. Digamos que reconheço quando alguém está fugindo. Já estive no seu lugar, disse. E então, antes que ela pudesse responder, acrescentou. O trem para o litoral sai da plataforma 3. Boa sorte, com ou sem Tavira. E então ele se afastou, perdendo-se entre os poucos passageiros que começavam a chegar. Sofia ficou olhando o cartão, dividida entre o medo do desconhecido e a urgência de desaparecer. 1 hora depois, estava no trem para o litoral, o cartão seguro no bolso, ainda sem saber se teria coragem de usá-lo. O caminho até Tavira pareceu interminável. Trem até Cascais, ônibus até Sesimbra, e finalmente outro ônibus que serpenteava pela Estrada Nacional 247, entre o verde exuberante da serra e o azul profundo do oceano. Quando enfim chegou, já era noite novamente. A cidade histórica, com suas ruas de pedra e casarões coloniais iluminados, parecia saída de um sonho. Sofia caminhou pelo centro, perguntando por direções, até encontrar a pousada Maré Alta, em uma rua tranquila a poucos quarteirões da igreja matriz. Era um casarão colonial restaurado, com janelas azuis e plantas pendendo da varanda superior. Parecia acolhedor, mas mesmo assim, ela hesitou na porta. E se fosse uma armadilha? E se Miguel fosse tão ruim quanto Martim? Apenas com uma abordagem diferente. Antes que pudesse decidir, a porta se abriu, e uma mulher negra de meia-idade, cabelos brancos presos em um coque, apareceu. Vai ficar aí fora a noite toda. Menina! Perguntou ela, o tom de voz firme, mas não hostil. Eu estou procurando Miguel Ribeiro, Sofia murmurou, exausta demais para elaborar uma história. A mulher a examinou dos pés à cabeça, e seu olhar se suavizou. Você deve ser a moça da estação, disse. Ele ligou avisando que talvez você viesse. Sou Dona Fátima, administro a pousada com ele. Entre, vamos lhe dar algo para comer antes de tudo. A cozinha da pousada era ampla e aconchegante. Dona Fátima serviu uma sopa de peixe, que fez Sofia perceber o quanto estava faminta. Enquanto comia, a mulher explicou que Miguel estava fora, resolvendo um problema com fornecedores em Olhão, e só voltaria no dia seguinte. Ele disse que você precisava de trabalho e um lugar para ficar, comentou Fátima. Não perguntou nada além disso, e eu também não vou perguntar. Mas quero que saiba uma coisa. Nesta casa, ninguém toca em ninguém sem permissão. Se veio fugindo de alguma coisa assim, pode ficar tranquila. Sofia sentiu um nó na garganta. Como essa mulher que mal a conhecia podia ler tão claramente o que ela carregava? Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Fátima a levou até um pequeno quarto nos fundos da pousada, simples mas limpo, com uma janela que dava para um jardim. Descanse. Amanhã conversamos sobre o trabalho. Sozinha, Sofia tomou um banho quente, o primeiro em quase 2 dias, e depois sentou-se na cama, tentando processar a reviravolta em sua vida. 24 horas antes, estava na mansão dos Souza Tavares, sentindo-se encurralada. Agora estava a centenas de quilômetros, em uma cidade que não conhecia, prestes a trabalhar para um homem que viu por apenas alguns minutos. Era loucura, claro. Mas o que mais poderia fazer? Quando adormeceu, sonhou com o mar aberto que dava nome à pousada. No sonho, nadava para longe da costa, não com medo, mas com a certeza de estar indo na direção certa. Na manhã seguinte, Sofia acordou com o som distante de vozes. Ao abrir a janela, viu um grupo de turistas no jardim. Dona Fátima explicando algo sobre a história da casa. A pousada era maior do que parecera à noite. Além do casarão principal, havia pequenos chalés espalhados pelo terreno que descia até quase tocar a baía. Vestiu-se rapidamente e foi encontrar Fátima, disposta a começar o trabalho imediatamente. Precisava justificar sua presença, provar seu valor
antes que mudassem de ideia sobre acolhê-la. "Ah, aí está você", disse Fátima quando a viu. "O café da manhã dos hóspedes já foi servido, mas guardei algo para você. Coma primeiro, depois lhe mostro tudo." Enquanto Sofia tomava café, Fátima explicou a situação. A pousada tinha 10 quartos no casarão principal e 6 chalés. Era um negócio pequeno, mas bem-sucedido, especialmente depois que uma revista de turismo os incluiu entre as acomodações mais charmosas do litoral algarvio. Com a aproximação do verão, precisavam de mais uma pessoa para ajudar com a limpeza dos quartos e, ocasionalmente, com o café da manhã. "Se estiver de acordo, pode começar hoje mesmo. O quarto onde está ficando vem com o trabalho, mais um salário que podemos discutir com Miguel quando ele voltar." Sofia concordou imediatamente. Qualquer trabalho honesto era melhor que voltar para Lisboa, onde Martim certamente já estaria à sua procura. Não tinha ilusões sobre isso. Um homem como ele não aceitaria facilmente o que veria como uma afronta. O trabalho era exaustivo, mas não diferente do que fazia na mansão dos Sousa Tavares. A diferença estava na forma como era tratada. Fátima era exigente, mas justa. Os hóspedes, em sua maioria turistas estrangeiros ou lisboetas escapando da cidade, eram educados. Ninguém a olhava como se ela fosse invisível ou, pior, como propriedade disponível. Foi só no final da tarde que Miguel apareceu. Sofia o viu chegar do jardim onde estendia lençóis. Ele saiu de uma picape azul desbotada, trocou algumas palavras com um fornecedor que descarregava caixas de verduras e então, como se sentisse o olhar dela, virou-se em sua direção, acenou discretamente antes de entrar na pousada. Mais tarde, quando terminava de arrumar o último quarto, Miguel apareceu no corredor. "Fátima me contou que você chegou ontem", disse ele. "Espero que esteja tudo bem." Sofia assentiu, ainda desconfortável. "Estou grata pela oportunidade." "Não precisa agradecer. É um acordo justo. Você trabalha. Nós pagamos." Ele hesitou, como se escolhesse as palavras seguintes com cuidado. "Sofia, certo?" Fátima mencionou o nome. "Sim." "Sofia, não sei do que você está fugindo e não precisa me contar. Mas se estiver com algum problema legal, preciso saber, não por julgamento, mas para me preparar caso alguém apareça perguntando por você." A pergunta a pegou de surpresa. Era uma preocupação razoável, percebeu. "Não fiz nada de errado", respondeu, a voz mais firme do que se sentia. "Não sou procurada pela polícia nem nada assim. Só precisava sair de uma situação." Miguel a estudou por um momento, como se avaliasse a veracidade de suas palavras. Então assentiu. "Justo. Se precisar de documentos para o trabalho, Fátima vai ajudar. E se quiser falar sobre qualquer coisa, estamos aqui." Ele já estava se afastando quando Sofia encontrou coragem para perguntar. "Como sabia? Na estação? Como sabia que eu precisava de ajuda?" Miguel parou, de costas para ela. Por um momento, Sofia pensou que ele não responderia. Quando finalmente se virou, havia algo em seus olhos que ela não conseguia identificar. Quando você passa tempo suficiente correndo, aprende a reconhecer outros corredores, disse simplesmente, e então se afastou pelo corredor, deixando-a com mais perguntas do que respostas. Os dias em Tavira rapidamente se transformaram em uma rotina. Sofia acordava cedo, ajudava com o café da manhã, limpava os quartos e ocasionalmente acompanhava Fátima ao centro da cidade para compras. Aos poucos, a sensação constante de estar sendo observada, perseguida, foi diminuindo. Começou a conhecer outros funcionários de pousadas, o pessoal do mercado, os barqueiros que ofereciam passeios pelas ilhas. Tavira, com sua mistura de história colonial, natureza exuberante e tranquilidade, era um lugar onde se sentia possível recomeçar. Miguel era uma presença constante, mas distante. Administrava a pousada com eficiência tranquila, sempre educado com os hóspedes e justo com os funcionários, mas mantinha todos a uma certa distância. Às vezes, Sofia o flagrava observando o mar da varanda superior, com uma expressão que lhe parecia dolorosamente familiar, a de alguém que também carregava feridas. Fátima,
com quem Sofia desenvolveu uma relação quase maternal, dava poucas informações sobre o patrão. Miguel tem suas histórias, como todos nós. Dizia sempre que Sofia tentava descobrir mais. Quando ele quiser, talvez conte a você. Um mês se passou. Dezembro chegou, trazendo mais turistas e o calor intenso do verão. Sofia sentia-se mais forte, mais segura. O dinheiro que ganhava era honesto, o trabalho, embora cansativo, lhe dava propósito. À noite, quando tinha tempo livre, começou a caminhar pela cidade histórica, permitindo-se pequenos prazeres. Um gelado na praça, uma paragem para ouvir músicos de rua, um livro comprado em uma livraria antiga. Foi em uma dessas noites, quando voltava para a pousada, que viu o carro. Um SUV preto, com vidros escuros, parado a poucos metros da entrada da Maré Alta. Parecia deslocado entre os veículos mais simples e as charretes turísticas que circulavam pelo centro histórico. Sofia sentiu o coração acelerar. Podia ser coincidência, claro. Muitos turistas ricos visitavam Tavira, mas algo naquele carro despertou todos os seus instintos de alerta. Em vez de entrar pela porta principal, deu a volta e usou a entrada dos fundos, próxima à cozinha. Encontrou Fátima terminando de organizar o jantar para um grupo de hóspedes espanhóis. "Tudo bem, menina. Parece que viu um fantasma", comentou a mulher mais velha. Sofia hesitou. Estaria sendo paranoica? "Tem um carro parado lá na frente, um SUV preto, vidros escuros. Parece fora de lugar." O olhar de Fátima se aguçou. "Chegou faz tempo?" "Não sei. Acabei de ver." Fátima secou as mãos no avental. "Fique aqui", ordenou, e saiu em direção à recepção. Voltou minutos depois, a expressão séria. "Miguel está falando com eles. 2 homens, perguntando se temos quartos disponíveis para o feriado." "E temos?" perguntou Sofia, a garganta seca. "Não. Estamos completamente reservados até janeiro." Fátima a estudou com atenção. "Você acha que estão procurando por você?" Sofia fechou os olhos por um momento. As probabilidades de serem apenas turistas eram altas, mas também havia a possibilidade de serem homens de Martim. Ele tinha dinheiro e conexões para encontrá-la, se quisesse. "Não sei", admitiu, "mas não quero arriscar." Fátima assentiu. "Vá para o seu quarto pelos fundos. Tranque a porta. Vou mandar Miguel vir falar com você quando eles saírem." Sofia obedeceu, sentindo-se novamente a mulher assustada da estação do Rossio. Em seu quarto, sentou-se na cama, abraçando os joelhos, ouvindo cada som com atenção doentia. Depois do que pareceram horas, batidas suaves na porta a fizeram saltar. "Sofia, sou eu, Miguel." Ela abriu a porta, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Miguel entrou, fechando a porta atrás de si, mas mantendo-se a uma distância respeitosa. "Eram só turistas", disse ele. Mas algo os deixou nervosos. Perguntaram muito. Queriam saber sobre os funcionários, se tínhamos alguém novo. Acabei mostrando nosso livro de reservas para convencê-los de que realmente não tínhamos vagas. Sofia sentiu o sangue gelar. "Eles perguntaram por mim?" "Não diretamente, mas um deles descreveu uma mulher parecida com você. Perguntou se a tínhamos visto." Miguel a encarou. "Sofia, acho que é hora de me contar o que está acontecendo. Para eu poder ajudar, preciso saber contra o que estamos." E assim, sentada na pequena cama do quarto dos fundos, Sofia finalmente contou sua história. Falou sobre como saiu de trás os montes para trabalhar em Lisboa, sobre os 3 anos na mansão dos Sousa Tavares, sobre Martim e suas visitas noturnas, sobre a ameaça velada de transformá-la em sua amante cativa. Falou com a voz embargada sobre o medo constante, a humilhação diária e a decisão desesperada de fugir. Miguel ouviu em silêncio, os olhos fixos em algum ponto além dela, como se estivesse vendo a história desenrolar-se. Quando Sofia terminou, ele permaneceu quieto por um longo momento. "Se for Martim Sousa Tavares de quem estamos falando, isso é mais sério do que pensei", disse finalmente. "A família dele tem influência não só em Lisboa, mas em todo o país. Agronegócio, indústrias, bancos. São o tipo de gente que não está acostumada a ouvir
Não. Você conhece ele? Perguntou Sofia, surpresa. Um sorriso amargo cruzou o rosto de Miguel. Digamos que nossos caminhos já se cruzaram, em outra vida. Antes que Sofia pudesse perguntar mais, ele continuou. Precisamos ter cuidado. Se eram homens dele, vão voltar. Talvez com mais perguntas, talvez com uma foto sua. Ele pausou pensativo. Por enquanto, é melhor você não sair da pousada, pelo menos até termos certeza de que não estão mais na cidade. E se estiverem? Se me encontrarem. A voz de Sofia tremia. Miguel a encarou, e pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu algo diferente em seus olhos. Uma determinação fria que era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Não vão levar você, disse ele, e não havia dúvida em sua voz. Não enquanto eu estiver aqui. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou deitada, ouvindo os sons da pousada aquietar-se, pensando nas palavras de Miguel. Havia algo na forma como ele falou sobre Martim. Uma familiaridade amarga que sugeria mais do que um encontro casual. Quem era, de fato, este homem que a acolhera sem fazer perguntas, que parecia entender seu medo sem que ela precisasse explicar? E mais importante, poderia realmente confiar nele, agora que o perigo parecia tão próximo. A manhã trouxe uma calmaria ilusória. O SUV preto não estava mais à vista, e a pousada vibrava com a energia típica de um sábado de verão. Sofia manteve-se nos fundos, ajudando na cozinha, sempre longe das áreas comuns onde poderia ser vista pelos hóspedes. Fátima, com a eficiência discreta que a caracterizava, reorganizou as tarefas sem levantar suspeitas. Para todos os efeitos, era apenas mais um dia normal na pousada Maré Alta. Miguel apareceu na cozinha por volta do meio-dia, as olheiras denunciando uma noite mal dormida. Preciso ir ao centro resolver algumas coisas, anunciou para a pequena equipe. Estarei de volta em algumas horas. Seus olhos encontraram os de Sofia brevemente, uma mensagem silenciosa passando entre eles. Ela assentiu imperceptivelmente. Entendeu que ele estava saindo para investigar, talvez descobrir se os homens do SUV ainda estavam na cidade. As horas se arrastaram. O calor de dezembro tornava o ar denso, mesmo com as janelas abertas para a brisa marinha. Sofia perdeu-se na rotina mecânica de picar legumes, lavar louça, preparar a massa do pão para o café da manhã do dia seguinte. O trabalho mantinha suas mãos ocupadas e sua mente, se não tranquila, ao menos focada em algo além do medo. Já era quase noite quando Miguel retornou. Sofia o viu entrar pelos fundos, o rosto grave, os ombros tensos. Ele fez um gesto para que ela o seguisse até o pequeno escritório nos fundos da pousada. Eles ainda estão na cidade, disse sem rodeios, assim que fechou a porta. Não são apenas turistas. Estão hospedados no Hotel Tavira Imperial, o mais caro da região, e estiveram fazendo perguntas por toda a cidade, descrevendo você. Sofia sentiu um frio no estômago. Viu eles. De longe. São 3 homens agora, não 2. Parecem profissionais. A palavra pairou entre eles, carregada de significados ameaçadores. Não eram apenas capangas enviados para assustá-la. Eram pessoas contratadas para encontrá-la a qualquer custo. Já preciso ir embora, disse Sofia, a voz mais firme do que se sentia. Se continuar aqui, vou colocar você e Fátima em perigo. Vocês já fizeram mais do que eu merecia. Miguel a encarou por um longo momento, como se avaliasse alternativas em sua mente. Não, disse finalmente. Fugir agora seria a pior opção. Eles estão vigiando as saídas da cidade, as rodoviárias, provavelmente até o cais. Se tentar sair, vai direto para a armadilha deles. Então o quê? Fico escondida aqui até quando? Eles não vão simplesmente desistir e ir embora. Miguel apoiou as mãos na mesa, inclinando-se ligeiramente para frente. Sofia, você confia em mim? A pergunta a pegou desprevenida. Confiava nele? Este homem que conhecia há apenas um mês, que a acolhera sem fazer perguntas, mas que agora parecia envolvido em algo muito maior do que uma simples oferta de emprego. Eu não sei, respondeu honestamente. Mal conheço você. Um sorriso fugaz e triste passou pelos lábios dele. Justo, mas neste momento sou sua melhor chance. Ele abriu uma gaveta
e tirou um envelope pardo. De dentro, retirou algumas fotografias, espalhando-as sobre a mesa. Sofia se aproximou, curiosa. As fotos mostravam homens em trajes formais, alguns em eventos de gala, outros em reuniões que pareciam corporativas. Em várias delas, reconheceu Martim Souza Tavares, mais jovem, mas com o mesmo sorriso arrogante que assombrava seus pesadelos. Em uma foto em particular, ele estava ao lado de um homem mais velho, que Sofia supôs ser seu pai, o patriarca dos Souza Tavares. Mas o que mais a impressionou foi notar que, em uma das fotos, de pé discretamente ao lado dos convidados ilustres, estava Miguel, mais jovem, cabelo mais escuro, vestindo um terno impecável. "Quem é você?" perguntou, recuando um passo instintivamente. Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. "Meu nome completo é Miguel Ribeiro Mendonça. Há 10 anos, eu era sócio minoritário da Souza Tavares Agronegócios. Cresci com Martim. Estudamos juntos em escolas particulares, depois na faculdade. Nossos pais eram amigos, e foi natural que eu me juntasse aos negócios da família dele quando terminamos a administração." Sofia olhava para ele, incrédula. Este homem, que parecia tão distante do mundo de luxo e poder dos Souza Tavares, havia sido parte dele? O que aconteceu? "Descobri coisas", disse Miguel, a voz baixando para quase um sussurro, "sobre como a família expandiu suas terras, sobre contratos fraudulentos, subornos a fiscais ambientais, violência contra comunidades ciganas e rurais que estavam no caminho deles." Ele fez uma pausa, como se as palavras físicas relembrassem do passado. "Quando confrontei Martim, ele riu. Disse que era assim que se fazia negócios em Portugal, que eu era ingênuo. Quando ameacei levar o que sabia às autoridades, eles foram mais diretos." "Eles te machucaram?" perguntou Sofia, subitamente consciente das cicatrizes emocionais que ele parecia carregar. Miguel balançou a cabeça. "Pior. Destruíram tudo o que eu tinha. Minha reputação, meu patrimônio. Falsificaram documentos para me incriminar em um esquema de lavagem de dinheiro. Fui preso. Passei 2 anos na cadeia até conseguir provar minha inocência. Quando saí não tinha nada. Ninguém me dava emprego. Velhos amigos fingiam não me conhecer. Entendi então que tinha 2 opções: passar o resto da vida tentando limpar meu nome ou simplesmente desaparecer e começar de novo. E você escolheu desaparecer", concluiu Sofia, começando a entender. "Exatamente. Usei o pouco dinheiro que me restava para comprar esta pousada que estava quase falindo. Refiz minha vida longe dos holofotes, dos grandes negócios. Encontrei uma paz que nunca tive no mundo deles." Ele hesitou, olhando diretamente nos olhos dela. "Mas nunca esqueci o que os Souza Tavares me fizeram, e jurei que, se algum dia tivesse chance, faria eles pagarem." Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas compaixão que o motivara a ajudá-la naquele dia na estação, era também a oportunidade de vingança contra uma família que havia destruído sua vida. "Você me usou", disse, a voz embargada por uma mistura de raiva e decepção. "Me trouxe aqui porque viu uma chance de se vingar." Miguel não desviou o olhar. "No início, sim. Quando a vi, tão claramente fugindo, perguntei seu nome. Quando disse que trabalhava para os Souza Tavares, pareceu o destino. Mas Sofia, ele deu um passo em sua direção. O que começou como um impulso de vingança mudou. Vendo você reconstruir sua vida aqui, sua coragem, percebi que há mais em jogo do que meu ressentimento." Sofia não sabia o que pensar. Tudo o que acreditava sobre este homem estava sendo reescrito diante de seus olhos. Ele não era apenas o dono da pousada que a acolhera. Era alguém com um passado tão doloroso quanto o dela. Alguém que os Souza Tavares também haviam ferido profundamente. "Por que está me contando isso agora?" perguntou finalmente. "Porque preciso que entenda o que estamos enfrentando. Martim não é apenas um patrão assediador perseguindo uma ex-funcionária. Ele é um homem que destrói qualquer um que desafie seu poder ou seu ego. E agora, preciso que confie em mim o suficiente para seguir meu plano." "Que plano?" Miguel recolheu as fotos,
guardando-as cuidadosamente no envelope. Os homens dele vão vasculhar a cidade, pousada por pousada, até encontrá-la. Nosso tempo está acabando. Então vamos virar o jogo. Em vez de esperar que eles a encontrem, vamos fazer com que pensem que você nunca esteve aqui. Nas horas seguintes, Miguel explicou seu plano. Fátima foi chamada para a conversa. E Sofia descobriu que a mulher sabia muito mais sobre o passado de Miguel do que deixava transparecer. Na verdade, Fátima era prima de sua falecida esposa e havia sido uma das poucas pessoas que permaneceram ao seu lado quando tudo desmoronou. O plano era simples em teoria, arriscado na prática. Falsificariam registros mostrando que Sofia havia ficado apenas uma noite na pousada, seguindo depois para Olhão. Simultaneamente, Miguel usaria contatos antigos, pessoas que também tinham contas a acertar com os Sousa Tavares, para criar uma falsa trilha em outra direção. Enquanto isso, Sofia ficaria escondida não na pousada, que certamente seria revistada, mas na casa de uma amiga de Fátima, em uma comunidade rural nos arredores da cidade. É arriscado, admitiu Miguel, quando terminou de explicar. Mas se fizermos direito, eles vão seguir a isca para longe daqui. E quando a poeira baixar, podemos pensar em uma solução mais permanente. Sofia olhou para os dois, sentindo uma estranha mistura de medo e gratidão. Eles estavam arriscando muito por ela, não apenas abrindo suas portas, mas ativamente conspirando contra um dos homens mais poderosos do país. Por que estão fazendo isso por mim? Perguntou, a voz quase um sussurro. Fátima foi quem respondeu, a voz firme como sempre. Porque ninguém mais vai fazer, menina. Neste país, gente como Sousa Tavares acha que está acima da lei, que pode machucar qualquer um e sair impune. Se não nos defendermos uns aos outros, quem vai? Na madrugada, quando a cidade dormia, Sofia partiu nos fundos da caminhonete do senhor Manuel, irmão de Fátima. Coberta por lonas e caixas de peixe, sentiu-se como contrabando, algo a ser escondido, protegido de olhares indesejados. O caminho para a comunidade rural foi longo e acidentado, por estradas de terra que serpenteavam entre a mata densa. Quando finalmente chegaram, o sol nascia sobre o mar, pintando o céu de tons de rosa e laranja. A comunidade, construída em um vale protegido entre morros, consistia de cerca de 30 casas simples, uma escola, uma igreja pequena e um salão comunitário. Sofia foi recebida por Dona Ermelinda, uma senhora negra de idade indefinível, com olhos que pareciam ver além das aparências. Seja bem-vinda, disse simplesmente. Aqui ninguém vai encontrá-la. Os dias na comunidade rural passaram em um ritmo diferente. Sem internet, com sinal de celular precário, Sofia sentia-se desconectada do mundo exterior. Sua única ligação com Tavira era através do senhor Manuel, que vinha 2 vezes por semana trazer suprimentos e notícias. Foi assim que, uma semana depois, soube que os homens de Martim haviam, de fato, invadido a pousada Maré Alta. Não oficialmente, claro, chegaram como hóspedes, mostraram distintivos falsos, alegaram estar procurando uma suspeita de tráfico de drogas. Reviraram os registros, intimidaram funcionários, vasculharam cada canto. Miguel manteve a calma, contou o senhor Manuel. Mostrou os registros falsificados. Disse que você ficou apenas uma noite. Até sugeriu que poderiam estar procurando em Olhão, já que muitas jovens vão para lá em busca de trabalho nos iates de luxo. A isca funcionou. 3 dias depois, o SUV preto partiu para Olhão. Os contatos de Miguel confirmaram que eles estavam seguindo a trilha plantada, interrogando donos de pousadas e marinheiros sobre uma jovem que correspondia à descrição de Sofia. Foi apenas quando teve certeza de que a ameaça imediata havia passado que Miguel veio pessoalmente à comunidade rural. Sofia o viu chegar numa manhã chuvosa de janeiro. A picape azul coberta de lama das estradas encharcadas. Seu coração deu um salto inexplicável ao vê-lo sair do carro. O cabelo molhado pela chuva, os olhos procurando por ela entre as casas. Conversaram longamente na varanda da casa de Dona Ermelinda, protegidos da chuva pelo telhado de colmo. Miguel contou sobre como os homens haviam partido,
mas advertiu que a ameaça não havia terminado. Eles vão perceber, eventualmente, que perderam sua trilha e podem voltar. Então nunca vou estar segura? Perguntou Sofia, sentindo o peso da perseguição renovar-se em seus ombros. Não disse isso, respondeu Miguel, inclinando-se para mais perto. Disse que precisamos de uma solução mais permanente. E acho que tenho uma. Ele explicou então o que descobrira nas últimas semanas. Um de seus contatos em Lisboa, um ex-advogado da Sousa Tavares Agronegócios, que também caíra em desgraça, tinha acesso a informações comprometedoras. Documentos que provavam fraudes em contratos de terra, subornos a fiscais ambientais, até mesmo conexões com o desmatamento ilegal na Amazônia. Mantive a Amazônia por ser um problema transnacional e muito conhecido. Não há um equivalente direto em Portugal que passe a mesma ideia de grande escala. Sozinho, isso não é suficiente para derrubar um império como o deles, admitiu Miguel. Mas pode ser o suficiente para fazer Martim pensar 2 vezes antes de continuar perseguindo você. Chantagem? Perguntou Sofia, desconfortável com a ideia. Proteção, corrigiu ele. Vamos deixar claro que, se algo acontecer a você, esses documentos vão parar nas mãos certas. Jornalistas, Ministério Público, até mesmo concorrentes internacionais que ficariam felizes em ver os Sousa Tavares caírem. Sofia considerou a proposta. Não era uma solução limpa ou heróica, mas era prática. No mundo real, especialmente em Portugal, justiça raramente vinha através dos canais oficiais, especialmente quando se enfrentava gente poderosa. E se não funcionar? Perguntou. Miguel hesitou pela primeira vez. Então teremos que considerar opções mais drásticas. Talvez deixar o país por um tempo. A ideia de abandonar tudo, não apenas Lisboa, mas Portugal inteiro, era assustadora. Mas Sofia já havia perdido tanto, fugido tão longe, talvez mais um passo não fizesse diferença. Deixe-me tentar primeiro com os documentos, insistiu Miguel, notando sua hesitação. Conheço Martim. Ele é arrogante, mas não estúpido. Se perceber que o risco é maior que a recompensa, vai recuar. Enquanto conversavam, a chuva foi diminuindo, dando lugar a um sol tímido que fazia a vegetação molhada brilhar como se coberta de joias. Sofia observava o perfil de Miguel contra a paisagem verdejante, pensando em como suas vidas haviam se entrelaçado de formas tão improváveis. Ele era um enigma, parte homem de negócios caído em desgraça, parte proprietário de pousada, parte justiceiro com sede de vingança. E ainda assim, havia algo nele que inspirava confiança, uma solidez que ela raramente encontrara em outros homens. Sabe o que é estranho? Disse ela, quebrando um silêncio confortável que havia se instalado entre eles. Pela primeira vez na vida, não me sinto completamente sozinha contra o mundo. Miguel sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava. Bem-vinda ao clube dos que enfrentaram os Sousa Tavares e sobreviveram para contar a história. Não somos muitos, mas somos determinados. Foi naquele momento, sob a luz dourada que se filtrava entre as nuvens após a tempestade, que algo mudou entre eles. Não foi um beijo, nem mesmo um toque. Foi apenas um olhar que se prolongou, um reconhecimento mútuo de que, em meio ao caos e ao perigo, haviam encontrado algo inesperado um no outro. Nas semanas seguintes, Miguel dividiu seu tempo entre a pousada em Tavira e a comunidade rural, trazendo notícias, mantimentos e atualizações sobre seu plano. Os documentos incriminadores haviam sido obtidos, cópias guardadas em locais seguros. Uma mensagem cuidadosamente elaborada fora enviada a Martim através de canais indiretos, um lembrete educado de que ele não era o único com poder para destruir vidas. Fevereiro chegou, trazendo consigo o carnaval. Tavira transformou-se, como todas as cidades históricas portuguesas, em um palco de cores, música e celebração. Mesmo no isolamento relativo da comunidade, Sofia podia sentir a energia da festa chegando em ondas, como a maré subindo. Foi durante o carnaval que as primeiras notícias concretas chegaram. Martim havia recuado, pelo menos temporariamente. Os homens do SUV não haviam retornado a Tavira. As buscas em Olhão também haviam cessado. Ele entendeu a mensagem, explicou Miguel.
sentado ao lado de Sofia no banco sob a mangueira que sombreava o centro da comunidade. Mas não podemos baixar a guarda. Conheço Martim. Ele é paciente quando precisa ser e tem memória longa para ofensas. Então nunca vou poder voltar para minha vida normal? Perguntou Sofia, a frustração evidente em sua voz. Apesar da beleza da comunidade, da gentileza de seus habitantes, sentia-se como uma prisioneira, livre da gaiola dourada dos Sousa Tavares, apenas para se encontrar em outra, ainda que mais ampla e agradável. Miguel ficou em silêncio por um momento, olhando para as crianças que brincavam à distância, os sons de suas risadas ecoando entre as casas. Que vida normal, Sofia? Perguntou finalmente, a voz suave. A vida de empregada explorada na mansão dos Sousa Tavares? Ou a vida de antes, no interior de trás dos montes, onde suas chances eram limitadas pelo nascimento, pela cor da pele, pelo código postal? As palavras a atingiram com a força da verdade. Que normalidade estava ansiando? O mundo nunca havia sido justo ou acolhedor para mulheres como ela. O que sugere, então, que eu me esconda para sempre? Miguel virou-se para encará-la diretamente. Sugiro que construa algo novo, algo seu, não como fuga, mas como escolha. Foi então que ele compartilhou uma ideia que vinha desenvolvendo. Fátima estava pensando em se aposentar, reduzir sua participação na administração da pousada. Miguel precisaria de alguém para assumir esse papel, alguém de confiança, inteligente, com experiência em administrar espaços e pessoas. Você? Sofia riu, incrédula. Está me oferecendo o cargo de Fátima depois de tudo o que aconteceu? Especialmente depois de tudo o que aconteceu, respondeu ele, sério. Sofia, vi como você trabalha, como se relaciona com os hóspedes, como resolve problemas sem precisar que alguém diga o que fazer. E mais importante, você tem mais motivos que qualquer um para garantir que a pousada prospere, já que será seu refúgio também. Mas e o perigo? Você mesmo disse que Martim pode voltar. Sim, mas há uma diferença entre ser uma funcionária fugitiva, escondida nos fundos, e ser a administradora oficial, com documentos, registros bancários, segurança social. Quanto mais estabelecida e visível você estiver, paradoxalmente, mais difícil será para ele tentar algo. Uma coisa é fazer uma ex-empregada doméstica desaparecer. Outra, bem diferente, é atacar alguém com posição, conexões locais, uma vida documentada. A proposta era tentadora e assustadora. Assumir tal responsabilidade significava parar de fugir, criar raízes, construir uma vida real, não temporária, não escondida. Significava acreditar que tinha direito a um futuro, apesar de tudo. Preciso pensar, disse finalmente. Miguel assentiu, respeitando seu espaço. Mas antes de se levantar para partir, disse algo que ficaria com ela pelos dias seguintes. Sabe qual é a verdadeira vitória contra homens como Martim? Não é apenas sobreviver, é prosperar, é construir uma vida tão boa, tão plena, que quando olhar para trás, verá que ele foi apenas um obstáculo temporário em sua jornada, não o vilão que definiu sua história. Março trouxe consigo o fim do verão e uma mudança na vida da comunidade rural. Com o término da alta temporada turística, a comunidade voltava-se para atividades mais tradicionais: pesca, artesanato, cultivo de pequenas hortas. Sofia, que nunca havia vivido em um ambiente rural, descobriu uma nova apreciação pelo ritmo da natureza, pelo trabalho manual, pela simplicidade que não significava pobreza, mas uma riqueza diferente. Aprendeu a pescar com o Senhor Manuel, a fazer cestos com Dona Ermelinda, a identificar plantas medicinais com as mulheres mais velhas. Nas noites sem eletricidade, frequentes durante as tempestades que ainda castigavam a região, descobriu o prazer das histórias contadas ao redor do fogo, das canções que ecoavam tradições de séculos. Miguel continuava visitando regularmente, trazendo não apenas notícias da cidade, mas também presentes. Um livro que achou que ela gostaria, mudas de plantas para o pequeno jardim que começara a cultivar, até mesmo um rádio à manivela para que pudesse ouvir música nos dias mais solitários.
Em uma dessas visitas, chegou com uma expressão diferente. Não a habitual cautela, mas algo próximo à esperança. Tenho novidades, disse, enquanto caminhavam pela trilha que levava à cascata próxima. Sobre Martim, Sofia sentiu o coração acelerar. O que houve? Ele está com problemas. Não por nossa causa. Pelo menos não diretamente. Parece que os documentos que conseguimos fizeram alguém na empresa desconfiar. Um auditor interno começou a investigar, fez conexões. E agora, o conselho da empresa está exigindo explicações. Isso é bom, certo? Miguel assentiu. Muito bom. Martim está ocupado demais tentando salvar seu pescoço para se preocupar com uma ex-funcionária fugida. E mais, o casamento dele com a filha do Santiago foi adiado indefinidamente. Parece que a família da noiva não quer se associar a possíveis escândalos. Uma onda de alívio percorreu Sofia. Não era o fim da ameaça, mas era um respiro, um espaço para pensar além da sobrevivência imediata. Isso significa que posso voltar para Tavira? Perguntou, esperançosa. Acredito que sim. Gradualmente, com cuidado, mas sim. Eles haviam chegado à cascata, onde a água cristalina caía entre pedras cobertas de musgo, formando uma piscina natural cercada por vegetação exuberante. O som da queda de água criava uma cortina sonora que isolava aquele pequeno pedaço do mundo. Pensei sobre sua proposta, disse Sofia, após um longo silêncio contemplativo. Sobre assumir o lugar de Fátima na pousada. Miguel, que havia se sentado em uma pedra à beira da água, olhou para ela com interesse. E quero tentar. Não porque é minha única opção, mas porque quero. Ela fez uma pausa, organizando pensamentos que vinham amadurecendo há semanas, mas tenho condições. Um sorriso curvou os lábios de Miguel. Estou ouvindo. Primeiro, quero um contrato formal, com todos os direitos, nada de acordos de boca, mesmo que você confie em mim e eu em você. Segundo, quero estudar. Administração, contabilidade. O que for necessário para fazer o trabalho direito. E terceiro, ela hesitou, insegura se deveria expor o último ponto. Terceiro, incentivou Miguel. Quero entender o que está acontecendo entre nós. Disse finalmente, as palavras saindo apressadas. Porque há algo, não há? Ou estou imaginando coisas? A pergunta pairou entre eles, carregada de vulnerabilidade. Por meses, haviam dançado ao redor um do outro, construindo uma confiança que ia além da parceria contra um inimigo comum. Havia olhares que duravam mais que o necessário, toques acidentais que deixavam a pele formigando, conversas que se estendiam noite adentro sobre tudo e nada. Miguel a observou por um longo momento, como se visse além da mulher de 27 anos à sua frente, como se visse todas as versões dela, desde a jovem assustada na estação do Rócio, até a mulher determinada que agora negociava seu futuro em termos iguais. Sim, há algo, admitiu finalmente, a voz mais suave que o habitual. Algo que não planejei, não esperava e certamente não procurei, mas que está aqui, inegável. Ele se levantou, aproximando-se lentamente, como se desse a ela toda a oportunidade de recuar. A questão é, o que fazemos com isso? Somos duas pessoas feridas, Sofia, duas pessoas que carregam cicatrizes que talvez nunca desapareçam completamente. Não quero que veja em mim uma tábua de salvação, assim como não quero que seja minha chance de redenção. Não é isso que vejo, respondeu ela, firme. Vejo um homem que, como eu, foi quebrado pelo mesmo sistema, pelas mesmas pessoas, que, como eu, escolheu reconstruir-se em vez de desistir. Não estou confundindo gratidão com seja lá o que for isso. Eles estavam próximos agora, tão próximos que Sofia podia sentir o calor emanando do corpo dele, ver os pequenos fios grisalhos em sua barba por fazer, os traços de preocupação em seu rosto que nem mesmo os meses tranquilos em Tavira haviam conseguido apagar completamente. E o que você acha que é? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Sofia não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se para a frente,
eliminando a distância entre eles, e o beijou. Um beijo hesitante no início, quase experimental, como se testasse não apenas a reação dele, mas a sua própria. Um beijo que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente, como se ambos finalmente admitissem uma sede que haviam ignorado por tempo demais. Quando se separaram, ofegantes, havia uma nova clareza entre eles. Não era apenas desejo físico, embora isso estivesse presente, vibrante e inegável. Era um reconhecimento de almas afins, de duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado compreensão mútua em meio ao caos. "Isso responde à sua pergunta?" perguntou Sofia, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Miguel riu, o som reverberando entre as pedras da cascata. "Responde a essa e levanta várias outras." O caminho de volta à comunidade rural foi feito em um silêncio confortável, mãos entrelaçadas como adolescentes descobrindo o primeiro amor. Mas não havia nada de juvenil ou ingênuo no que sentiam. Era um sentimento adulto, temperado pela experiência, consciente dos riscos e obstáculos. Na semana seguinte, Sofia retornou a Tavira, não para os fundos da pousada, como antes, mas para ocupar o quarto que ficava ao lado do de Miguel, no segundo andar do casarão. A transição não passou despercebida pelos funcionários ou pelos hóspedes habituais, mas ninguém pareceu surpreso. Havia uma naturalidade na forma como se moviam juntos pelo espaço, como se compartilhassem uma dança cujos passos haviam praticado por anos. Fátima observava tudo com um sorriso conhecedor, sem fazer comentários além de um ocasional "já estava na hora", murmurado para si mesma. A vida na pousada continuou. Hóspedes chegavam e partiam, o ritmo da cidade mudava com as estações. O mar continuava sua dança eterna de avanços e recuos. Mas, sob a superfície da rotina, algo fundamental havia mudado. A pousada Maré Alta não era mais apenas um esconderijo temporário para Sofia, nem apenas um negócio para Miguel. Havia se tornado um símbolo de resistência, de reconstrução, de possibilidade. A prova viva de que, mesmo após as piores tempestades, era possível encontrar um porto seguro. Abril chegou, trazendo consigo o início do outono e notícias que confirmariam a mudança permanente em suas vidas. Uma reportagem no Público revelou um esquema de corrupção envolvendo a Souza Tavares Agronegócios, com documentos comprovando fraudes em licenciamento ambiental e apropriação ilegal de terras. Martim Souza Tavares estava sendo investigado pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. "Não foram nossos documentos", garantiu Miguel, mostrando a notícia para Sofia enquanto tomavam café na varanda. "Deve ter sido o auditor interno que mencionei. Parece que, uma vez que começou a investigar, encontrou muito mais do que imaginávamos." A queda dos Souza Tavares estava apenas começando, mas já era suficiente para que Sofia sentisse o peso da perseguição diminuir significativamente de seus ombros. Ela não era mais apenas uma funcionária fugitiva, era Sofia Silva, administradora da pousada Maré Alta, estudante de administração no polo EAD da cidade, companheira de Miguel Ribeiro, uma mulher com identidade, propósito e futuro. Numa noite particularmente clara, quando a lua cheia iluminava a baía de Tavira com sua luz prateada, eles estavam sentados na varanda superior da pousada, observando o movimento tranquilo da cidade histórica. Turistas passavam pelas ruas de pedra, músicos tocavam em bares à beira-mar, barcos de pescadores balançavam suavemente ancorados próximos ao cais. "Às vezes ainda não acredito", disse Sofia, quebrando um silêncio confortável, "que estou aqui, que sobrevivi, que encontrei. Isso." Ela gesticulou vagamente entre eles para a pousada, para a vida que haviam construído juntos nos últimos meses. Miguel cobriu a mão dela com a sua, um gesto que havia se tornado natural, reconfortante. "Acredite", disse simplesmente. "Você merece cada pedaço disso. Conquistou com sua coragem, sua força." Sofia sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Pensou na jovem aterrorizada que fugira na madrugada chuvosa de Lisboa, na mulher quebrada que encontrara uma mão estendida na estação do Rócio.
Nunca imaginara que a fuga desesperada a levaria não apenas à segurança, mas a um lugar que poderia genuinamente chamar de lar. Obrigada, sussurrou, por me ver quando eu estava invisível. Miguel beijou o topo de sua cabeça, um gesto tão cheio de ternura que fez seu coração apertar. Você nunca foi invisível, Sofia. Só precisava dos olhos certos para te enxergar. Abaixo deles, a cidade continuava sua vida noturna. Acima, as estrelas brilhavam em constelações que contavam histórias antigas de perseguição e resgate, de quedas e ascensões, de amor nascido nas circunstâncias mais improváveis. E entre o céu e a terra, na varanda de uma pousada à beira-mar, duas pessoas que o destino havia quebrado e depois reunido, contemplavam o futuro. Não com a certeza ingênua de que todos os problemas estavam resolvidos, mas com a confiança madura de quem sobreviveu ao pior e descobriu, no processo, a própria capacidade de reconstrução. O sol nasceu sobre Tavira, como fazia todos os dias, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob sua luz. Sofia observava o espetáculo dourado da varanda do quarto, uma xícara de café nas mãos, o corpo ainda quente do sono e do abraço de Miguel. 6 meses haviam se passado desde que retornara da comunidade rural para assumir seu lugar na pousada e na vida dele. 6 meses de uma normalidade que nunca imaginou possível. A rotina da pousada, os estudos à noite, o relacionamento que florescia como uma planta resistente, encontrando finalmente solo fértil. Às vezes, ainda acordava sobressaltada, o coração disparado, convencida de que ouviria passos no corredor, a porta se abrindo para revelar Martim Souza Tavares com seu sorriso possessivo. Nessas noites, Miguel a abraçava em silêncio até que a respiração normalizasse, até que o passado recuasse para as sombras onde pertencia. O escândalo envolvendo a Souza Tavares. Agronegócios continuava a se desenrolar nas páginas dos jornais, cada semana trazendo novas revelações. O império começava a ruir, ações despencando, parceiros comerciais se afastando, a família antes intocável, agora exposta aos holofotes mais cruéis. Martim havia sido afastado da presidência da empresa pelo próprio pai, numa tentativa desesperada de salvar o que restava da reputação familiar. Para Sofia, era como assistir a uma justiça poética se materializar, não por sua causa, mas por todas as pessoas que aquela família havia prejudicado ao longo de décadas. As comunidades rurais cujas terras foram roubadas, os trabalhadores explorados em condições análogas à escravidão, os pequenos agricultores forçados a vender suas propriedades sob ameaças, e sim, também por ela, pela jovem que havia fugido na madrugada chuvosa, carregando apenas o essencial e o medo. Miguel apareceu na varanda, os cabelos ainda úmidos do banho, e a abraçou por trás, beijando seu pescoço exposto. No que está pensando tão cedo? Em como tudo muda, respondeu ela, recostando-se contra o peito dele, encontrando o conforto que ainda a surpreendia às vezes. Em como nunca imaginei estar aqui. Ele a virou para si, olhos nos olhos, aquele olhar que sempre parecia ver através dela, até as partes que tentava esconder. Arrependida? Nunca. A resposta veio sem hesitação, firme como a certeza que crescia dentro dela a cada dia. Não era apenas gratidão, não era apenas desejo, era algo mais profundo, mais verdadeiro que qualquer sentimento que já experimentara antes. O telefone tocou dentro do quarto, interrompendo o momento. Miguel a soltou com relutância, entrou para atender. Sofia permaneceu na varanda, observando a cidade histórica despertar lentamente. Comerciantes abrindo lojas, barqueiros preparando embarcações para os passeios do dia, o cheiro de pão fresco vindo da padaria próxima. Quando Miguel voltou, sua expressão havia mudado. Havia uma tensão nas linhas ao redor de sua boca, uma dureza nos olhos que ela reconheceu imediatamente. O que foi? Perguntou, sentindo a ansiedade familiar crescer em seu peito. Era Pedro, meu contato em Lisboa, respondeu ele, referindo-se ao ex-advogado da Souza Tavares, que ocasionalmente ainda fornecia informações. Martim sumiu. Como assim? Sumiu? Ele deveria comparecer a uma audiência ontem na polícia judiciária.
Não apareceu. Quando foram procurá-lo na mansão da família, descobriram que ele havia saído na noite anterior, levando apenas uma mala e o passaporte. Sofia sentiu um frio no estômago. Ele fugiu? Parece que sim. Mas Pedro acha que antes de deixar o país, ele tem contas a acertar. Miguel fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Contas que incluem pessoas que o traíram ou humilharam. O significado era claro, sem que precisasse ser dito. Martim, acuado, perdendo tudo, provavelmente via Sofia e Miguel como parte dos responsáveis por sua queda. Não importava que o escândalo principal tivesse vindo de outra fonte. Na mente de um homem como ele, acostumado a controlar tudo e todos, qualquer desafio à sua autoridade era uma ofensa imperdoável. Você acha que ele viria até aqui? Perguntou Sofia, a voz mais firme do que se sentia. Não sei, admitiu Miguel. Mas não vamos esperar para descobrir. Vou reforçar a segurança da pousada, avisar alguns amigos na polícia local. E você? Ele tocou seu rosto com gentileza. Precisa estar especialmente atenta nos próximos dias. Não saia sozinha, especialmente à noite. Sofia assentiu, um nó se formando em sua garganta. Justo quando começava a acreditar que o passado estava ficando para trás, ele retornava como uma onda violenta, ameaçando levar tudo o que construíra. Os dias seguintes passaram em um estado de vigília tensa. Miguel instalou câmeras de segurança adicionais ao redor da pousada, contratou um segurança para fazer rondas noturnas e passou a acompanhar Sofia em todas as saídas. A rotina continuou. Hóspedes chegavam e partiam. O café da manhã era servido pontualmente às 7, as camas feitas, os quartos limpos. Mas sob a superfície da normalidade, corria uma corrente de apreensão. Uma semana depois da notícia, Sofia estava na recepção da pousada, verificando reservas no sistema, quando a porta se abriu. Era final de tarde. O sol já baixo no horizonte pintava o céu de laranja e rosa, lançando sombras alongadas no piso de madeira antiga. Quando levantou os olhos, sentiu o sangue gelar nas veias. Martim Souza Tavares estava parado na entrada, como uma aparição de seus pesadelos mais profundos. Não o homem imponente que conhecera em Lisboa, mas uma versão mais magra, com olheiras profundas e a barba por fazer. Vestia roupas caras que pareciam ligeiramente amarrotadas, como se tivesse dormido nelas. Seus olhos, porém, aqueles olhos que tantas vezes a fizeram tremer de medo, mantinham o mesmo brilho frio e calculista. Sofia, disse ele, a voz surpreendentemente calma. Que bom finalmente encontrá-la. Ela se levantou lentamente, agradecendo mentalmente a presença do balcão entre eles. Sua mão buscou discretamente o botão de pânico que Miguel havia instalado sob o tampo. Um alarme silencioso que tocaria no celular dele, onde quer que estivesse na pousada. O que está fazendo aqui? Perguntou, orgulhosa de como sua voz soava firme, quando por dentro tremia como uma folha. Ele sorriu, aquele sorriso que ela conhecia tão bem, que sempre precedia suas piores ações na mansão. Ora, vim buscar o que é meu. Não tenho nada seu. As palavras saíram com mais força do que pretendia. Martim inclinou a cabeça ligeiramente, como se estudasse um espécime curioso. Você mudou, observou. Está mais assertiva. Devo agradecer ao seu novo protetor por isso? Onde está Miguel Mendonça, por falar nele? O uso do nome completo de Miguel, incluindo o sobrenome que ele raramente usava em Tavira, era uma mensagem clara. Martim sabia tudo sobre eles. Havia feito sua pesquisa, planejado cuidadosamente este encontro. Estou bem aqui. A voz de Miguel veio da porta dos fundos. Ele entrou na recepção calmamente, posicionando-se ao lado de Sofia, não na frente dela. Um detalhe pequeno, mas significativo. Não estava se colocando como escudo ou protetor, mas como parceiro, reconhecendo que esta luta pertencia a ambos. Miguel. Martim abriu os braços num gesto teatral. Quanto tempo? A última vez que nos vimos, você estava sendo levado algemado de sua própria festa de aniversário. Como a vida dá voltas, não é mesmo? O que quer, Martim? Miguel foi direto ao ponto, a voz controlada, mas Sofia podia sentir a tensão em seu corpo,
a mão que se fechava em punho ao seu lado. Uma conversa civilizada, apenas isso. Martim olhou ao redor, avaliando a pousada. Devo dizer que estou impressionado. Uma propriedade charmosa, bem localizada. Você sempre teve bom gosto, mesmo quando não tinha mais nada. Uma conversa sobre o que, exatamente? Insistiu Miguel. Martim voltou os olhos para Sofia, percorrendo-a de cima a baixo, de uma maneira que a fez sentir-se novamente a empregada acuada nos cantos da mansão em Lisboa. Sobre escolhas, consequências, sobre lealdade e traição. Foi nesse momento que Sofia notou algo que fez seu sangue gelar. O volume discreto sob o paletó de Martim, na altura da cintura. Ele estava armado. Miguel também percebeu. Seu corpo se tensionou ainda mais, e ele deu um passo quase imperceptível para o lado, aumentando a distância entre ele e Sofia. Não por medo, ela entendeu imediatamente, mas para dividir a atenção de Martim, para que ele não pudesse manter os dois no mesmo campo visual. Acho que seria melhor conversarmos em particular, sugeriu Miguel, indicando a porta do escritório. Sofia, por que não vai verificar se Dona Fátima precisa de ajuda na cozinha? Era uma deixa clara para que ela saísse, buscasse ajuda, se colocasse em segurança, mas Sofia não se moveu. Algo dentro dela se recusava a fugir novamente, a deixar que outros enfrentassem suas batalhas. Não, disse, a voz mais firme do que jamais fora diante de Martim. Se ele quer falar conosco, que seja com ambos. Um sorriso genuíno curvou os lábios de Martim. Veja só, murmurou, quase admirado. A rapariga de trás os montes realmente cresceu. Não fale dela assim. A voz de Miguel era baixa, quase um rosnado. Ou o quê? O sorriso de Martim desapareceu, dando lugar a uma expressão dura. Você vai me processar? Me denunciar? Acho que não estou em posição de me preocupar com mais acusações, não é mesmo? Graças a vocês e seus amiguinhos, estou praticamente falido, deserdado, e com um mandado de prisão esperando por mim. O que mais poderiam fazer? Podemos chamar a polícia agora mesmo, disse Sofia, sua mão buscando o telefone na recepção. Foi então que Martim revelou a arma, tirando-a do coldre sob o paletó com um movimento fluido. Não a apontou diretamente para eles, mantendo-a baixa, mas a ameaça era clara. Não faríamos isso. Faríamos. A calma artificial em sua voz era mais assustadora que qualquer grito. Agora, vamos todos para esse escritório que Miguel mencionou. Temos muito a discutir. No pequeno escritório nos fundos da pousada, Martim indicou que ambos se sentassem no sofá, enquanto ele tomava a única cadeira, posicionando-a estrategicamente de frente para a porta, a arma descansando em seu colo, como um lembrete constante do perigo. Vocês formam um belo casal, comentou, olhando de um para o outro, a empregada fugitiva e o ex-sócio desgraçado, quase poético. O que quer, Martim? Repetiu Miguel, a paciência claramente se esgotando. Se veio para nos matar, acabe logo com isso. Uma expressão de surpresa genuína cruzou o rosto do outro homem. Matar vocês? Que desperdício seria? Ele balançou a cabeça, como se a ideia fosse absurda. Não, não vim para isso. Vim para negociar. Negociar o quê? Perguntou Sofia, confusa. Minha liberdade. Martim se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma intensidade quase febril. Vocês têm algo que preciso. Aqueles documentos que usaram para me chantagear. Quero todos eles, os originais, as cópias, os backups, tudo. Miguel soltou uma risada curta, sem humor. E por que daríamos isso a você? Esses documentos são nossa única proteção contra pessoas como você. Porque em troca, Martim falou lentamente, saboreando cada palavra, oferecerei algo que sei que vocês valorizam acima de qualquer outra coisa. Paz. Desaparecerei da vida de vocês para sempre. Tenho um novo passaporte, uma nova identidade, contatos na América Central. Posso recomeçar, assim como vocês fizeram aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de considerações não ditas. Sofia observou Miguel. Viu os músculos de sua mandíbula se contraírem enquanto ele processava a proposta. Ela mesma sentia uma confusão de emoções.
Alívio por não estarem sob ameaça imediata de morte, desconfiança da oferta fácil demais e algo mais, algo que não esperava, pena. Olhando para Martim agora, não o magnata todo-poderoso, mas um homem acuado, fugindo da justiça, negociando a própria liberdade, Sofia percebeu que, apesar de todo o seu dinheiro e poder, ele estava infinitamente mais preso do que ela jamais estivera. Como saberíamos que cumpriria sua palavra? Perguntou finalmente. Martim sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Não saberiam. Teriam que confiar. Assim como confio que me entregarão todos os documentos. Impossível, interrompeu Miguel. Esses documentos não estão todos aqui. Estão espalhados, em mãos seguras, com instruções para serem liberados caso algo aconteça conosco. Então faça o que for necessário para recolhê-los, insistiu Martim, um leve tremor de desespero escapando por baixo da fachada controlada. Tenho 2 dias antes de seguir para fora do país. É tempo suficiente se agirem rápido. Foi nesse momento que um barulho na recepção chamou a atenção de todos. Vozes, passos. Martim se levantou num salto, a arma agora apontada diretamente para eles. Quem mais está aqui? Sibilou. Provavelmente hóspedes retornando de um passeio, respondeu Miguel, tentando manter a calma. Esta é uma pousada, lembra? Não podemos simplesmente fechar porque você decidiu aparecer. A porta do escritório se abriu antes que Martim pudesse responder. Era Fátima, que parou na soleira, avaliando a cena à sua frente com olhos perspicazes que rapidamente registraram a tensão, a arma, o perigo. Desculpe interromper, disse ela com uma calma surpreendente, mas há 2 agentes da polícia na recepção perguntando se vimos um homem que corresponde à sua descrição. Ah, senhor! O rosto de Martim empalideceu. Ele olhou rapidamente para a janela do escritório, calculando chances, rotas de fuga. Eu não os chamei, garantiu Miguel, antecipando a acusação. Deve ser coincidência, ou talvez alguém o tenha visto entrando aqui. Diga que não me viu, ordenou Martim a Fátima, a voz tensa. Diga que está enganada, que não há ninguém além dos proprietários aqui. Fátima olhou para Sofia, então para Miguel, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Foi Sofia quem respondeu, com um aceno quase imperceptível. Apesar de tudo, não queria ver Martim capturado assim, como um animal encurralado. Não por piedade, mas porque essa vitória pertencia ao sistema, à justiça que ele tanto desprezara e burlara. Não a eles pessoalmente. Vou dizer que ainda não o vi, mas que vou verificar com os funcionários, respondeu Fátima, e havia algo em seu tom que sugeria que entendia perfeitamente o que estava em jogo. Isso lhe dará alguns minutos no máximo. Quando a porta se fechou, Martim voltou-se para eles, o desespero agora evidente em cada linha de seu rosto. Preciso sair daqui. Há alguma saída pelos fundos? Miguel e Sofia trocaram olhares. O que fariam agora poderia definir não apenas o destino de Martim, mas também o deles próprios. Que tipo de pessoas escolheriam ser? Que tipo de justiça priorizariam? Há uma passagem pela cozinha. Leva ao jardim dos fundos, disse Miguel finalmente. De lá você pode sair pelos becos que levam ao cais. Mas Martim, sua voz endureceu. Esta é a única vez que ajudamos. Se algum dia voltar, se algum dia tentar nos encontrar ou ameaçar novamente, não haverá conversa. Vou direto à polícia judiciária, com todos os documentos. Martim assentiu, guardando a arma. Por um momento, pareceu prestes a dizer algo mais. Talvez um agradecimento, talvez uma última ameaça. Mas então apenas acenou com a cabeça e seguiu Miguel até a porta que levava aos fundos da pousada. Quando ficou sozinha no escritório, Sofia soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de choque pelo que acabara de acontecer e, principalmente, pela escolha que haviam feito. Minutos depois, Miguel retornou. Ele foi, disse simplesmente. Fizemos a coisa certa? Perguntou Sofia, não inteiramente convencida. Miguel se aproximou, segurando suas mãos entre as dele. Não sei se existe certo em situações como essa, mas fizemos uma escolha que podemos viver com. Não nos tornamos carrascos nem cúmplices.
Demos a ele a mesma chance que o destino nos deu, a chance de recomeçar em outro lugar, sendo outra pessoa. E se ele não mudar? Se continuar sendo o mesmo Martim, só que em outro país? Então essa será a escolha dele, não a nossa. Miguel tocou o rosto dela com gentileza. Não podemos controlar quem ele decide ser, apenas quem nós decidimos ser. Fátima entrou no escritório pouco depois, informando que os agentes haviam partido, convencidos de que o homem que procuravam não estava na pousada. Havia uma censura velada em seus olhos, mas também compreensão. Ele não vai mais voltar, afirmou Miguel. Disso tenho certeza. As semanas seguintes trouxeram notícias esparsas. Através de seus contatos, Miguel soube que Martim havia conseguido deixar o país, provavelmente rumo a algum país sem tratado de extradição com Portugal. A Souza Tavares Agronegócios continuava em queda livre, agora sob investigação não apenas pela Polícia Judiciária, mas também pelo Ministério Público e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Lentamente, a vida na pousada retomou seu ritmo normal. O inverno trouxe dias mais frios e menos turistas, permitindo que Sofia focasse mais em seus estudos e em alguns projetos de melhoria para a maré alta. Em suas aulas de administração à distância, destacava-se como uma das melhores alunas, não apenas pela inteligência natural, mas pela experiência prática que acumulava diariamente. Miguel, por sua vez, parecia mais leve, como se o encontro com Martim tivesse fechado um ciclo importante em sua vida. Começou a falar mais abertamente sobre seu passado, não apenas as partes dolorosas relacionadas ao Souza Tavares, mas também as boas memórias, sua infância em Trás-os-Montes, os anos de faculdade, o breve e feliz casamento encerrado tragicamente por um acidente de carro que levara sua esposa. Numa tarde particularmente fria de agosto, quando a neblina cobria Tavira como um manto cinzento, Miguel a levou para um passeio de barco pela Bahia. Era aniversário de Sofia, 28 anos, marcando também um ano desde sua fuga da mansão em Lisboa. Um ano de transformações tão profundas que às vezes ela mal reconhecia a mulher que havia sido. No meio da baía, com o barco balançando suavemente sobre as águas calmas, Miguel tirou uma pequena caixa do bolso. Não é um pedido de casamento, disse rapidamente, ao ver a expressão surpresa de Sofia. Pelo menos, não ainda, é algo diferente. Dentro da caixa estava um conjunto de chaves. O que é isso? Perguntou ela, confusa. Chaves da pousada, explicou ele. Não apenas como administradora, mas como coproprietária. Metade da maré alta agora está oficialmente em seu nome. Sofia olhou para as chaves, depois para ele, sem palavras. Era mais do que um presente. Era uma declaração de confiança, de compromisso, de parceria em todos os sentidos. Miguel, eu não sei o que dizer. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar depois de meses juntos. Não precisa dizer nada. Você conquistou isso, Sofia. Com seu trabalho, sua coragem, sua visão para o futuro da pousada, não é caridade nem presente. É reconhecimento. Ela segurou as chaves com força, sentindo o metal frio contra a palma da mão, o peso literal e simbólico que carregavam. De repente, lágrimas que não esperava começaram a escorrer por seu rosto. Por que está chorando? Perguntou Miguel, preocupado. Porque... Ela tentou encontrar as palavras certas. Porque nunca tive nada que fosse realmente meu. Nem mesmo meu corpo parecia me pertencer por tanto tempo. Ela respirou fundo, enxugando as lágrimas. E agora tenho não apenas isso, mas tudo mais. Minha vida, minhas escolhas, meu futuro e você. Miguel a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço que falava de proteção. Sim, mas principalmente de parceria, de igualdade, de respeito mútuo. Sempre minha. Ele murmurou contra seus cabelos. Enquanto quiser. No horizonte, a neblina começava a se dissipar, revelando o contorno das ilhas, as montanhas cobertas pela Mata Atlântica. Mantive, pois o problema ambiental global é relevante e não há um equivalente direto em Portugal que transmita a mesma gravidade e escala. A cidade histórica com seus telhados de cerâmica. O cenário era de uma beleza quase dolorosa.
o tipo de paisagem que fazia o coração apertar com a consciência da própria pequenez diante da grandiosidade do mundo. Mas ali, naquele barco, nos braços um do outro, Sofia e Miguel não se sentiam pequenos. Sentiam-se exatamente do tamanho certo. Dois sobreviventes que haviam encontrado, um no outro, não apenas refúgio, mas fortaleza. A primavera chegou, trazendo flores aos jardins da pousada e uma nova energia à cidade. Em setembro, com a aproximação do calor, os primeiros turistas da temporada começaram a aparecer. Entre eles, para a surpresa e alegria de Sofia, estavam seus pais. O reencontro foi carregado de emoções, lágrimas, abraços, perguntas ansiosas. Ela não os via desde antes de se mudar para Lisboa, mantendo contato apenas por telefonemas esporádicos, limitados pela precariedade da conexão no pequeno povoado transmontano onde viviam. Através de Miguel, Sofia havia conseguido enviar dinheiro para que fizessem a longa viagem até Tavira. Ver seus pais conhecendo Miguel, explorando a pousada que agora era parcialmente dela, descobrindo a nova mulher que sua filha se tornara, foi uma experiência transformadora para Sofia. O ciclo se fechava. Não era mais apenas a filha que saíra para tentar a vida na cidade grande, nem a vítima em fuga. Era uma empresária, uma estudante, uma mulher que construíra seu próprio caminho, apesar de todos os obstáculos. "Você parece feliz", comentou sua mãe na última noite da visita, enquanto compartilhavam um momento tranquilo na varanda. "Seus olhos têm luz agora." "Sou feliz, mãe", confirmou Sofia, percebendo a verdade simples e poderosa daquela afirmação. "Não porque tudo é perfeito, mas porque aprendi que posso enfrentar o que não é." Quando seus pais partiram, prometendo voltar no ano seguinte para uma visita mais longa, Sofia sentiu-se completa de uma maneira que nunca experimentara antes. As diferentes partes de sua vida, o passado e o presente, a família e o amor, o trabalho e os sonhos, não estavam mais em conflito, mas harmonizadas em uma narrativa coerente. Em outubro, exatamente um ano após sua fuga, Sofia recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia apenas um recorte de jornal de um pequeno periódico do Belize, mostrando a inauguração de uma pousada em uma praia remota. Na foto, parcialmente oculto entre os convidados, estava Martim, ou alguém muito parecido com ele, com barba mais cheia e cabelos mais longos. Não havia mensagem, nem ameaça, nem pedido de perdão. Era apenas um sinal de vida, talvez um lembrete do acordo tácito que haviam feito naquela tarde tensa no escritório da Maré Alta. Ele seguira em frente, como prometera. Estava respeitando o espaço deles, a paz que tanto haviam lutado para construir. Sofia mostrou o recorte a Miguel naquela noite. Ele o examinou em silêncio, antes de devolvê-lo sem comentários. Não era necessário falar sobre isso. Ambos entendiam o que significava. Sem palavras, ela rasgou o recorte em pequenos pedaços, jogando-os pela janela. O vento da baía os levou, espalhando-os sobre as águas, até desaparecerem completamente. Aquela noite marcou o verdadeiro fim da história que havia começado na mansão dos Sousa Tavares. Não com confronto ou vingança, mas com algo mais poderoso. A escolha consciente de seguir em frente, de não permitir que o passado continuasse projetando sombras sobre o futuro. Nas semanas que se seguiram, Sofia e Miguel finalmente começaram a discutir planos de longo prazo. A possibilidade de expandir a pousada, comprando a propriedade vizinha que estava à venda, a ideia de criar um programa de treinamento para jovens da região, oferecendo oportunidades que eles próprios não tiveram no início de suas jornadas. E sim, também a possibilidade de um casamento, de filhos, de transformar sua parceria em algo ainda mais formal e permanente. "Não sinto pressa", confessou Sofia, enquanto discutiam o assunto durante um passeio pela praia deserta. "Cada dia com você já parece um compromisso renovado." Miguel concordou, entrelaçando seus dedos nos dela, enquanto caminhavam descalços pela areia úmida. "O papel é apenas uma formalidade. O que construímos é real, com ou sem ele." A temporada de verão se aproximava novamente,
trazendo consigo a promessa de movimento intenso na pousada, novos rostos, novas histórias. Sofia, que agora supervisionava as reservas, notou com satisfação que muitos dos hóspedes eram repetentes, pessoas que haviam se encantado com a maré alta e voltavam, algumas pela terceira ou quarta vez. Criamos um lar tão bom que outros querem compartilhá-lo, mesmo que temporariamente, comentou para Miguel uma noite, enquanto revisavam os números do mês. Ele a olhou com aquela expressão que ela aprendera a reconhecer, um misto de admiração e algo mais profundo, mais íntimo. Você criou isso em Sofia, sua energia, sua visão, transformaram este lugar. Ela sorriu, aceitando o elogio sem desconforto. Havia aprendido a reconhecer seu próprio valor, a não diminuir suas conquistas. Era parte do processo de cura, de reconstrução. Na primeira semana de dezembro, quando o calor já anunciava o verão intenso que viria, a pousada recebeu uma hóspede especial, Leonor, a jornalista responsável pela série de reportagens que havia exposto os crimes da Souza Tavares Agronegócios. Sofia a reconheceu imediatamente pela foto que acompanhava seus artigos, mas não mencionou isso ao recebê-la. Foi Miguel quem, após reconhecê-la também, a abordou discretamente durante o café da manhã. Seu trabalho mudou muitas vidas, disse ele, sentando-se à mesa dela com uma xícara de café. Inclusive as nossas. Leonor o estudou com curiosidade profissional. Você é Miguel Ribeiro, ex-sócio minoritário da Souza Tavares, um dos muitos que foram esmagados por tentar fazer a coisa certa. Ele fez um gesto na direção de Sofia, a que organizava a mesa de frutas. E aquela é Sofia Silva, ex-governanta da mansão dos Souza Tavares em Lisboa, que fugiu depois de anos de assédio. Os olhos de Leonor se arregalaram com o reconhecimento. Vocês são parte da história, murmurou, mais para si mesma que para ele. Ouvi rumores, mas nunca consegui confirmar. Martim realmente perseguiu vocês até aqui? Miguel assentiu. E nós o deixamos ir, quando podíamos tê-lo entregado à polícia. Por quê? A pergunta era genuína, não acusatória, porque naquele momento percebemos que não queríamos ser definidos pela vingança, que nossa história juntos era maior e mais importante que qualquer ajuste de contas. Leonor ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Posso contar essa parte da história algum dia? Miguel sorriu. Quando tudo estiver completamente resolvido, quando não houver mais risco para ninguém, sim. Será um prazer lhe contar tudo, do começo ao fim. Mais tarde, quando compartilhou a conversa com Sofia, ela se sentiu estranhamente em paz com a ideia. Sua história, não apenas a parte dolorosa, mas também a jornada de cura e reconstrução, poderia um dia ajudar outras pessoas a encontrar coragem para escapar de situações abusivas, para acreditar que recomeços eram possíveis. Acha que algum dia estaremos prontos para contar tudo? Perguntou a Miguel, enquanto se preparavam para dormir. Sim, respondeu ele, deitando-se ao seu lado na cama que agora compartilhavam sem hesitação ou desconforto. Quando o tempo transformar a dor em sabedoria, quando olharmos para trás e virmos não apenas o que perdemos, mas principalmente o que ganhamos. Sofia se aconchegou contra ele, sentindo o calor familiar de seu corpo, o ritmo tranquilo de sua respiração. Pensou na jovem assustada que fora, na mulher que era agora, e em todas as versões intermediárias que haviam existido durante sua jornada. Pensou em Martim, em seu poder que parecia absoluto e que, no final, revelou-se tão frágil quanto qualquer construção baseada em medo e dominação. Pensou, principalmente, na incrível capacidade humana de reconstrução, como ela e Miguel, duas pessoas quebradas por circunstâncias brutais, haviam encontrado um no outro não apenas refúgio, mas a força para criar algo novo e belo das ruínas de suas vidas anteriores. O sono a encontrou com esses pensamentos, pacífica e segura nos braços do homem que aprendera a amar não como salvador ou protetor, mas como parceiro em uma jornada compartilhada. Do lado de fora da janela, a lua cheia iluminava a baía de Tavira, pintando de prata o mesmo caminho que, há pouco mais de um ano, Sofia havia percorrido como fugitiva. Agora, esse caminho não era mais rota de escape,
mas parte da paisagem do lugar que chamava de lar. No horizonte, as ilhas da baía desenhavam silhuetas escuras contra o céu estrelado, constantes, imutáveis diante das pequenas e grandes tragédias humanas, testemunhas silenciosas de incontáveis histórias de perda e redenção ao longo dos séculos. E em algum lugar distante, talvez em uma praia do Belize, um homem que uma vez se julgara acima de todos, olhava para o mesmo céu, carregando o peso de suas próprias escolhas, tentando, talvez, encontrar uma versão melhor de si mesmo, assim como Sofia e Miguel haviam feito. A história não terminava ali, é claro. Histórias reais nunca terminam realmente. Apenas mudam de capítulo, evoluem, se transformam. Haveria ainda desafios, momentos de dúvida, questões não resolvidas. A sombra do passado ocasionalmente ainda se projetaria sobre eles, em pesadelos noturnos ou momentos de insegurança. Mas algo fundamental havia mudado. Algo que nem mesmo as incertezas do futuro poderiam abalar. Sofia e Miguel haviam descoberto, através das circunstâncias mais improváveis, que o amor verdadeiro não era uma fuga da realidade, mas uma âncora nela. Não era a ausência de tempestades, mas a capacidade de navegar através delas juntos, confiantes na força do barco que haviam construído. E isso, mais que qualquer final tradicional de contos de fadas, era o que tornava sua história não apenas um romance, mas uma jornada de transformação, da escuridão para a luz, do medo para a coragem, da sobrevivência para a prosperidade. Na pousada Maré Alta, como o próprio nome sugeria, o horizonte se estendia infinito diante deles, repleto de possibilidades que apenas começavam a vislumbrar. E pela primeira vez em suas vidas, tanto Sofia quanto Miguel sentiam-se não apenas prontos, mas ansiosos para descobrir o que viria a seguir, juntos, como iguais, como parceiros na mais extraordinária aventura de todas, a construção de uma vida compartilhada, escolhida livremente, valorizada profundamente. A última luz do dia se extinguia sobre a baía quando, finalmente adormecidos, seus corpos permaneciam entrelaçados, não por dependência ou medo, mas por escolha deliberada, por amor consciente. E nesse simples tableau de intimidade estava contida toda a essência de sua jornada. Dois sobreviventes que, contra todas as probabilidades, haviam transformado suas feridas em pontos de conexão, suas cicatrizes em mapas para encontrar um ao outro. O que haviam construído juntos, a pousada, o relacionamento, a nova identidade, não era perfeito. Nada verdadeiramente humano o é, mas era autêntico, era deles, e acima de tudo, era livre. Livre das amarras do passado, livre das expectativas alheias, livre para evoluir conforme escolhessem. E essa liberdade, conquistada a tão alto preço, era o verdadeiro tesouro que guardavam, mais valioso que qualquer fortuna dos Sousa Tavares, mais duradouro que qualquer império corporativo, mais significativo que qualquer status social. Era a liberdade de serem plenamente eles mesmos, um para o outro e para o mundo. A liberdade de amar sem medo, de construir sem amarras, de sonhar sem limites. Era, em última análise, a única riqueza que realmente importava.